Autoridade espiritual, o peso de quem anda debaixo de ordem. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Mateus 8:9. Você sabe o que é autoridade espiritual? A maioria dos homens acha que autoridade é gritar, impor, controlar. Mas no reino de Deus, a autoridade nasce da obediência. O centurião romano que surpreendeu Jesus com sua fé entendia isso. Ele tinha autoridade porque sabia o que era estar debaixo de autoridade. Muitos querem liderar, mas poucos sabem se submeter. Muitos querem mandar, mas não sabem obedecer. Estamos vivendo uma crise de autoridade, e o problema começa quando os homens querem exercer um papel espiritual sem primeiro estarem posicionados espiritualmente. A autoridade verdadeira não vem do título, vem da posição que você ocupa diante de Deus. Nesse devocional, vamos mergulhar nesse princípio profundo. Só tem autoridade quem vive debaixo de autoridade. E vamos entender por que essa verdade é essencial para todo homem que deseja ser sacerdote, provedor e líder segundo o coração de Deus. Imagine um pai que tenta ensinar seus filhos a orar, mas ele mesmo não tem vida de oração. Um marido que exige respeito, mas não honra a esposa. Um líder na igreja que fala de santidade, mas vive negociando com o pecado. Onde está a autoridade real nessas situações? Quantos homens vivem frustrados porque ninguém os escuta? Porque suas palavras parecem vazias? Porque sentem que sua presença não tem peso? Talvez você já tenha se sentido assim. Talvez esteja lutando para ser ouvido, respeitado, seguido, no seu lar, no seu ministério, no seu ambiente de trabalho. E o que mais dói é saber que você até tem boas intenções, mas algo parece não fluir. A verdade é, sem alinhamento espiritual, não há autoridade legítima. Você pode ter cargo, pode ter idade, pode ter experiência, mas autoridade espiritual só nasce quando sua vida está debaixo da vontade de Deus. O centurião de Mateus 8 é um exemplo poderoso, um homem de guerra, um comandante romano, e ainda assim, profundamente consciente de sua posição espiritual. Ele reconhece a autoridade de Jesus e diz, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Por que Jesus se admirou tanto desse homem? Porque ele entendeu algo que nem os religiosos judeus haviam compreendido, que a autoridade não está apenas na aparência, mas na essência. O centurião sabia que a autoridade de Jesus não vinha do sistema, mas de quem ele era. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que foram levantados por Deus porque aprenderam a andar debaixo de autoridade. Moisés foi usado para libertar um povo inteiro, mas antes teve que passar 40 anos no deserto, sendo quebrado e reeducado por Deus. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas só assumiu o trono muitos anos depois, sendo perseguido por Saul. E mesmo assim, se recusou a tocar no ungido de Deus. Ele sabia o que era autoridade. Jesus, o próprio Filho de Deus, disse, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Faço apenas o que vejo o Pai fazer. João 5,19. A autoridade espiritual legítima é sempre precedida por uma jornada de submissão. É no secreto, no oculto, no silêncio da obediência que se constrói o peso da autoridade pública. Muitos querem operar como profetas, mas não se submetem a pastores. Querem discipular, mas não são discípulos. Querem liderar, mas não servem. Querem conquistar, mas não sabem permanecer. Quer exercer autoridade espiritual? Comece se alinhando com a palavra. Comece prestando contas. Comece obedecendo nos detalhes. Comece tratando sua casa como altar e não como campo de batalha. 4. Aplicação prática. Ensinamento.
A verdadeira autoridade espiritual não nasce do carisma, da eloquência ou da posição ocupada. Ela flui de um coração que se submete diariamente à vontade de Deus. A autoridade legítima no reino não se impõe, ela transborda de uma vida alinhada com o céu. Só tem autoridade quem primeiro se rende. Só governa espiritualmente quem já foi governado por Deus no secreto. Quando tentamos liderar sem obedecer, falamos de Deus, mas sem unção. Agimos em nome dele, mas sem respaldo. Toda autoridade que não nasce da submissão é frágil, perigosa e, no fim, inútil. Reflexão. Pare e olhe com sinceridade para dentro de si. Em que áreas da sua vida você ainda tenta manter o controle com a força do braço humano, em vez de exercer a autoridade espiritual nascida da submissão a Deus? Será na sua casa, onde impõe medo, mas não lidera com amor? No ministério, onde busca reconhecimento, mas não depende da presença? Ou nas suas decisões que você toma sem antes consultar o Senhor? A autoridade espiritual não se manifesta onde ainda há resistência à vontade de Deus. Ela não habita onde o orgulho governa, onde o ego decide, onde a ansiedade dita os passos. Pergunte-se: quais partes da minha vida ainda estão fora da ordem divina? Porque só quando tudo em nós se rende, o reino pode realmente fluir através de nós. Oração. Senhor, eu me rendo diante de ti. Tantas vezes eu quis liderar com a minha força, com a minha razão, com a minha voz. Mas hoje eu reconheço. Sem a tua autoridade, eu apenas controlo. Eu apenas imponho. Eu apenas repito padrões quebrados. Me ensina a andar debaixo da tua autoridade e não da minha necessidade de ser ouvido ou admirado. Que eu aprenda primeiro a te escutar no silêncio, antes de tentar guiar alguém com as minhas palavras. Que a minha liderança nasça da tua presença e não da minha performance. Que o meu coração seja quebrantado onde ainda existe orgulho, corrigido onde ainda existe rebeldia, curado onde ainda existe medo. Alinha as áreas da minha vida que estão fora do teu governo. Que cada decisão, cada palavra, cada atitude esteja submissa ao teu espírito. Me molda como homem, me forma como filho e me levanta como líder, não pelos títulos, mas pela maturidade. Não pela posição, mas pela disposição de servir. Faz de mim um homem segundo o teu coração. Um que caminha com humildade, que lidera com firmeza, que ama com verdade e que teme ao Senhor acima de tudo. Eu te dou o controle. Me reposiciona onde eu me perdi. Me levanta onde eu caí. E me usa, se assim te agradar, para ser luz, exemplo e canal de transformação. Em nome de Jesus. Amém. Louvores sugeridos. Tu reinas, diante do trono, eu me rendo. Aline Barros, mais perto quero estar. Gabriela Rocha. Ações práticas. Faça um jejum de 1 dia para ouvir a voz de Deus e discernir se há áreas em que você tem liderado sem cobertura espiritual. Peça perdão à sua família. Caso tenha tentado liderar com gritos e imposições, ao invés de exemplo e autoridade espiritual. Leia Romanos 13 e Hebreus 13:17. Reflita sobre como Deus estabelece a autoridade espiritual e o valor da submissão bíblica. Frase de impacto. Autoridade espiritual não é sobre mandar, é sobre obedecer até que o céu reconheça sua voz.